Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Hoje eu tô aqui de volta, né, para gravar um vídeo pro canal. Ao contrário do último vídeo, não é de manhã, né, mas mesmo assim eu tô com cara de sono, porque depois do almoço dá um sono, né, gente? Então eu continuo com cara de sono, mas tudo bem, relevem de novo a minha cara de sono e estamos de volta aqui nesse canal para trazer um vídeo. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui no canal que eu já estava com vontade de trazer aqui no canal, mas por questão da falta de tempo, né, e a correria, eu ainda não tinha trazido aqui no canal, né? Mas hoje eu vim aqui trazer um vídeo no canal para poder conversar um pouquinho com vocês, né, pra gente poder conversar à luz da Bíblia, o porquê que é tão difícil a gente fazer o que é certo e porquê que é tão simples, é tão fácil, nós somos tão propensos a fazer o que é errado, né? Então, para começar a falar desse vídeo, né? Eu queria já começar lendo, né, a palavra que eu trouxe para embasar esse assunto aqui no canal, porque existem muitas coisas assim da Bíblia que muitas pessoas não entendem. Às vezes a gente não entende. E uma das bases do Evangelho de Jesus era explicar a palavra de Deus de uma maneira simples, de forma que as pessoas conseguissem entender. Então Jesus, ele não era pregador, ele era mestre, ele era chamado de mestre. Por quê? Porque ele ensinava a palavra de maneira que as pessoas conseguiam entender aquilo que ele estava querendo dizer. Então, a palavra que eu trouxe para embasar esse assunto aqui no canal, tá aqui a minha Bíblia. A palavra que eu trouxe para embasar esse assunto aqui no canal tá lá no livro de 1 João. 1 João no capítulo 5, no versículo 19. Eu vou botar a referência aqui no vídeo e também vou botar aqui na descrição. Provavelmente não vou colocar nos cards, mas eu vou colocar aqui e vou botar na descrição também. É um versículo só que tá, né? Vou repetir de novo. 1 João capítulo 5, versículo 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Tem uma outra passagem lá de Paulo que ele fala também que o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal que ele não queria fazer, ele estava constantemente praticando. E daí vem a pergunta, né, que provavelmente vai ser o título do vídeo: por que é mais fácil errar? Por que é mais fácil a gente cometer o que é errado, quando muitas das vezes a gente sabe que aquilo ali é errado? E para explicar essa verdade, por que é mais fácil a gente errar, usando aqui essa palavra como base, a gente precisa voltar lá no Jardim do Éden, né? Deus, ele criou a terra como uma extensão do céu, um lugar que funcionaria de uma maneira perfeita, de um lugar que funcionaria de uma maneira harmônica, e que Deus poderia transitar ali e ter contato direto com a sua criação, que era o homem, né? Que o Senhor fez e formou com todo carinho. Porque se a gente for olhar lá em Gênesis, a Bíblia fala que todas as coisas, né, o céu, os animais, os luminares, a separação de água e terra, tudo isso Deus falou: haja separação, haja animais, haja répteis, mas o homem, Deus usou um verbo diferente, Deus falou: façamos. Então o Senhor nos fez com todo carinho para que ele tivesse contato conosco, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, Deus nunca quis alienar ninguém, porque se Deus quisesse alienar as pessoas, ele não dava o livre-arbítrio ao homem. O homem ia ser simplesmente um robô que obedecesse os comandos de Deus, ou viveria instintivamente como os animais também vivem, porque os animais vivem instintivamente, né? Eles cumprem a sua função de reproduzir, de fazer as coisas de maneira instintiva. Mas o ser humano não. O ser humano, ele foi dotado de racionalidade e livre-arbítrio, assim como os anjos também têm livre-arbítrio. Tanto que Lúcifer foi criado como um anjo de luz, era destaque no céu, tinha um corpo maestral e dentro do seu coração desejou assentar o seu trono acima de Deus. Por isso, ele foi caído de lá, junto com outros que também quiseram se juntar a ele. Então,
ao contrário do que muitos pensam, já vamos começar esse vídeo falando que Deus ele não aliena ninguém. Se existem pessoas que são alienadas pela religião, elas são alienadas por homens e não por Deus. Porque Deus sempre trouxe ao ser humano o direito de escolher qual seria o destino dele. Então, Deus vai lá, forma o homem do pó da terra, planta um jardim, que seria uma extensão do céu, um lugar onde o homem iria ter uma convivência perfeita e harmônica com o próprio Deus. Tanto que a Bíblia vai falar que Deus vinha conversar com Adão. Só que Deus botou a árvore lá, do conhecimento do bem e do mal, para que o homem escolhesse obedecer. Só que a mulher, no caso, né? A mulher escolheu desobedecer porque pareceu a ela melhor fazer o que Deus não havia mandado, o que Deus disse para não fazer. E, para que você entenda, a partir do momento que Eva decidiu comer daquele fruto, houve uma desarmonia, um desequilíbrio nesse ambiente que era para ser harmônico e uma extensão do céu, onde Deus teria ali o contato direto com a sua criação, que era o homem, né? A partir do momento que houve a desobediência, esse ambiente se desarmoniza. Então começa esse ambiente que antes era blindado por essa harmonia perfeita e onde Deus pisava e interagia com o homem, agora entrou em desequilíbrio e foi alterado. É como, por exemplo, assim, um habitat lá na floresta amazônica, que homem nenhum nunca pisou. Aquele ambiente é harmônico, ou seja, a natureza ali funciona numa harmonia perfeita. Apesar de que hoje com a poluição e as alterações que o homem está fazendo no meio ambiente, mesmo que ele não pise lá na floresta amazônica, ele está de alguma forma alterando lá com o aquecimento global, com as coisas que ele está fazendo, mesmo ele não indo lá destruir a floresta, os animais estão sofrendo com o aumento da temperatura e tantas outras coisas que estão acontecendo. E foi o mesmo que aconteceu lá no Jardim do Éden a partir do pecado. Houve um desequilíbrio nessa equação. Então, o homem, a partir do pecado, ele teve a punição dele e o fruto do homem a partir do pecado, o fruto de Adão e Eva a partir do pecado, tornou-se herdeiro do pecado, né? É como, por exemplo, assim, eu ganho eu sou pobre hoje e eu ganho uma fortuna. Vamos supor, eu ganho uma fortuna. Os meus filhos, se eu morrer hoje, eles vão ser herdeiros daquela fortuna que eu ganhei, não vão? Né? Eles são herdeiros direto da minha fortuna. A menos que eu escreva no testamento que eu não queira que meu dinheiro vai para eles. Mas se eu não escrever, intuitivamente vai para eles. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Os filhos de Adão e Eva, a partir do pecado, se tornaram herdeiros do pecado. Então, nós que viemos após esse acontecimento, somos herdeiros do pecado. E o que isso quer dizer ali? O que quer dizer que apesar de nós ainda termos a nossa função de ser criados para abrigar em nós a essência de Deus, nós também temos em nós o gene do pecado. Tanto que, se você for perceber, uma criança já bebê, ela já tem tendências pecaminosas, já desde bebezinho, né? Dizer que uma criança nasce perfeita é mentira, a criança ela já nasce com tendência para o pecado. Tanto que uma criança pequena, super pequena, ela já dissimula, ela já mente, ela já tenta fazer coisas erradas que talvez ela nem perceba, ela não tem ciência daquilo ali, mas ela já faz. Por quê? Porque instintivamente ela foi alterada e agora ela é identificada, nós somos identificados como herdeiros do pecado. E a partir dessa herança que nós recebemos lá de Adão, todo o ambiente da terra também foi modificado. Os bichos foram modificados, as plantas foram modificadas. Então, aquele ambiente que antes era todo harmônico, equilibrado e propenso à santidade, propenso à comunhão com Deus, hoje, esse ambiente alterado, ele está todo voltado para o pecado, ele está todo voltado para o que é mal. E hoje a nossa atmosfera terrena, ela está propensa ao mal. Por isso que aqui João, na carta dele, na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 19, ele fala aqui: sabemos que nós somos de Deus. Ou seja, a pessoa que por ela mesma decide entregar a vida dela a Deus, ou ela reconhece que ela, mesmo sendo herdeira dessa natureza pecaminosa a partir de Adão,
ela quer agora uma nova identidade do céu, ela quer voltar de novo a ter essa comunhão plena com Deus, o mundo ainda continua sendo do maligno. E aqui já vai uma coisa muito importante que eu quero falar aqui nesse vídeo, que ao contrário do que as pessoas pensam, não é porque a gente é crente, não é porque a gente serve a Deus que a gente não erra. Nós erramos, nós falhamos o tempo inteiro. Então, eu penso que às vezes a gente quer trazer para as pessoas que não são cristãs ou que já foram e não são mais hoje em dia, uma falsa imagem de perfeição. E eu quero abrir aqui nesse vídeo falando para você que não somos perfeitos. Nós continuamos todos os dias lutando contra essa herança que está sobre nós. Essa herança que está sobre nós, chamada pecado, que veio lá de Adão a partir do momento da sua desobediência. Então, entenda, né, se você não é cristão e está assistindo meu vídeo, você não é o único que erra, você não é o único que se ira, você não é o único que tem pensamentos errados, você não é o único. Todos nós passamos por essa dificuldade que é fazer o que é certo. E perceba que é muito mais fácil você sujar uma casa do que você limpar. É muito mais fácil você guardar mágoa do que perdoar, porque perdoar mexe com o nosso ego, mexe com a gente abrir mão da nossa, entre aspas, razão. E a nossa genética pecaminosa não nos permite ou tenta nos impedir de fazer o que é certo, de abrir mão do nosso ego para poder perdoar aquela pessoa ou para fazer o que é certo, né? É muito mais fácil pra gente, muitas das vezes, roubar um banco, entre aspas, do que você lutar de sol a sol para poder ter aquilo que você quer. E às vezes, mesmo lutando de sol a sol, você não vai conseguir ter aquilo que você quer, né? E a prática da injustiça da mesma maneira. Às vezes é muito fácil praticar injustiça do que praticar justiça. E para fechar o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, o porquê tudo isso acontece? Porque o nosso ambiente é propenso para o pecado. Nós temos queda para o pecado. Nós temos inclinações para o pecado. E aí vem a pergunta, Aline, depois que você aceita Jesus, que você entrega a sua vida a Jesus, isso muda? Não. Você vai continuar tendo inclinações para o pecado, para a mentira, para a prostituição, para o engano, para a injustiça, para a soberba, para a inveja, para tudo aquilo que é ruim. Mas a diferença depois que você aceita Jesus é que todos os dias Jesus está disposto, em primeiro lugar, a nos perdoar e depois a estar conosco para que, junto com Ele, nós possamos vencer diariamente a herdade do pecado que nos acompanha. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço a Deus que possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E se por acaso esse vídeo ou alguma parte dele abençoou alguém que você conhece, por favor, compartilhe, tá bom? Se Deus permitir, estaremos aqui no próximo vídeo. Tchau!